so good, like a lover should. You set my soul on fire. You get me going, we go on and on, see the flames grow high. Whoa, whoa, whoa. Boa noite a todos. A igreja, desde que construída como edifício destinado unicamente e de modo estável a reunir o povo de Deus, orar em comum, frequentar os sacramentos e celebrar a Eucaristia. A igreja, desde que construída como edifício destinado unicamente e de modo estável a reunir o povo de Deus e a realizar os atos sagrados, torna-se casa de Deus. Por isso, de acordo com o antiguíssimo costume da igreja, convém seja dedicado ao Senhor mediante rito solene. Dedicação da igreja e altar de São José, 19 de março de 2012. Excelentíssimo Senhor Dom Benedito Gonçalves dos Santos, Bispo diocesano de Presidente Prudente, responsável e pai espiritual do rebanho e pela messe de nossa região. Ao pároco, Padre Jurandir Severino de Lima, responsável pela comunidade da paróquia São José de Álvares Machado, aos membros da comissão de construção, membros do CPP, comissões de festa, benfeitores e toda a comunidade machadense. Hoje é um dia diferente. Estamos diante de um marco histórico de nossa comunidade, a inauguração solene da nossa paróquia. Um momento tão grandioso de júbilo, de satisfação e, sobretudo, de gratidão. A nossa paróquia era ainda capela de Presidente Prudente quando Dom Antônio José dos Santos, vindo em visita pastoral, achou melhor constituí-la paróquia, pois uma só paróquia não era suficiente para fazer o atendimento à população. Portanto, no dia 24 de julho de 1937, o próprio Dom Antônio a constituiu paróquia. Naquela época, o padre Vicente Fontanet trabalhava por aqui e construiu a antiga igreja matriz. A primeira missa na igreja antiga se deu no dia 8 de agosto de 1937. Hoje, passados 75 anos, estamos novamente aqui para a festa de São José e a dedicação da nova matriz de Álvares Machado. Foram 3 anos e meio de árduo trabalho que envolveu todos os fiéis católicos da cidade. Nossa comunidade conseguiu em apenas 1 ano celebrar a primeira missa dentro da igreja. Este foi um dia de muita alegria para a comunidade. Estávamos com as paredes levantadas, igreja coberta e apenas com um contrapiso. Ainda faltava muito. Com muita alegria, nesta solenidade de São José, rendemos graças ao Senhor, porque conseguimos construir uma igreja mais digna e com capacidade para acolher 3 vezes mais o número de fiéis. Desta forma, atingir o coração do ser humano. Desejamos que São José nos motive ainda mais para continuarmos a ser uma comunidade viva e cheia de fé, onde o templo do ser humano é o mais precioso. Nesta esperança, eu, Admilson, representando a Comissão da Construção, o CPP, equipes de festa e a comunidade machadense, entregamos ao Senhor Dom Benedito e ao nosso pároco, Padre Jurandir, as chaves da igreja, para que abençoe este templo que será dedicado a Deus em honra a São José. Uma salva de palmas. Agradecido a Deus que nos reúne nessa noite solene, agradecido por esse novo tempo que Ele nos oferece, agradecido por todos que direto e indiretamente contribuíram para esse belíssimo tempo, o qual estaremos essa noite dedicando ao Senhor. Inicia a nossa celebração saudando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz
na Santa Igreja de Deus estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Então bendito seja Deus que nos reúne no amor de seu Filho. Com grande alegria estamos aqui reunidos, caros irmãos, com o intuito de dedicar esta igreja pela celebração do sacrifício do Senhor. Participemos dessas santas cerimônias com todo o fervor, ouvindo com fé a palavra de Deus, para que a nossa comunidade, renascida da mesma fonte batismal e alimentada na mesa comum, cresça e forme um templo espiritual, e ao redor do único altar se eleve, impelida pelo amor do alto. Nesse momento, então, tendo recebido as chaves, quero passar ao pároco, para Jurandir, para que possa abrir as portas e nós, como povo de Deus, podemos entrar aqui para participar dessa celebração. Entremos louvando, agradecendo o Senhor por esse tempo. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Aos pastores num dia de sombra,
de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era amigo de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, louvou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores seu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Titubenses
água para aspergir o povo em sinal de penitência e em memória do batismo, e bem assim para aspergir as paredes da nova igreja e o altar. Acompanhemos com atenção. Caros irmãos e irmãs, estamos aqui para dedicar solenemente este templo. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus que faça descer sua bênção sobre esta água, criatura sua. Com ela nos aspergiremos em sinal de penitência e em memória do nosso batismo. E pujaremos as paredes desta nova igreja e o seu novo altar. Venha também a nós o Senhor com a sua graça e nos faça dóceis ao Espírito que recebemos e sempre fiéis em sua igreja. Oremos. Ó Deus, por vós todas as criaturas chegam à luz da vida. Mostrais tanto amor aos homens, que não apenas os sustentais com paterna solicitude, mas ainda apagais seus pecados com o avalio da caridade. Incansavelmente os reconduzis a Cristo, nosso chefe. Por desígnio de misericórdia, decidisse que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada e mortos com Cristo, ressurgissem sem mácula. Contada agora entre os seus membros e co-herdeiros dos bens eternos, por vossa bênção, santificai esta água, vossa criatura, aspergida sobre nós e as paredes desse templo, sem lembrança de nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templos do vosso Espírito. Para nós, com todos os irmãos que nesta igreja celebrarem os divinos mistérios, abrir as portas de Jerusalém celeste, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu te peço dessa água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vens. Vens de Deus e sai em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero a água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero a água desta fonte de onde vem. Eu te peço dessa água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vens de Deus e sai em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me
peço dessa água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Eu te peço dessa água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes
Deus está, em Deus também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Eu te peço dessa água que tu tens. É água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vem. Vem de Deus está, em Deus também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim na terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. 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 Deus, Pai da misericórdias, esteja presente nesta casa de oração, e pela graça do Espírito Santo, purifique o templo da sua morada, que somos nós. Amém. Agradecidos, louvemos a Trindade cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz do Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus.
forte, sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Então, em nossas orações, queremos colocar todos aqueles que direto e indiretamente contribuíram para a construção desse belíssimo templo, essa comunidade paroquial e todos os benfeitores. Vendo Dona Rosa, amanhã seria aniversário natalício do Padre Nivaldo. Então, peçam a Deus conceda a ele e a todos os sacerdotes falecidos o repouso eterno na glória do céu. E a todos nós, por intercessão de São José, perseverança, graça em nossa caminhada cristã. Então, na intenção de todos os presentes. Ó Deus Todo-Poderoso, pelas preces do glorioso São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É chegado o momento da liturgia da palavra. Sentados, acompanhemos. A palavra de Deus ressoe sempre neste templo, que ela vos revele o mistério de Cristo e opere na igreja a vossa salvação. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e seu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes o amor é garantido para sempre.
vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, é um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo por toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, e é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Rito do Ministério de Eleitor. A instituição desse Ministério de Eleitor, dado ao candidato às ordens sacras, antes da ordenação diaconal e presbiteral, o torna proclamador da palavra de Deus, para que possa colaborar na missão que Jesus Cristo, por intermédio de Deus Pai, confiou à Igreja, que é a de anunciar o Evangelho a toda criatura, o que dará ao candidato um intenso amor e conhecimento, tornando-se um discípulo mais perfeito do Senhor. Acompanhemos o seminarista Rodrigo, que irá recebê-lo. Aproxime-se o candidato que vai ser instituído no Ministério de Eleitor. Presente. Reverendíssimos sacerdotes, Padre Jurandir, Padre Paulo, Padre Sanderson, Padre Adilson, Padre Altino, seminarista Rodrigo, ministro da Eucaristia, caros irmãos e irmãs em Cristo. Muito me alegro nessa solenidade de São José, em que dedicamos esse novo templo, essa nova matriz a Deus. Sabemos, momento como esse é motivo de louvar e glorificar o nome de Deus. Tendo assumido a diocese presidente no dia 17 de agosto de 2008, 3 semanas depois, foi um grupo de leigos preocupado. Dom Benedito, o padre derrubou nossa igreja, o que será de nós? Se agora nós temos que trabalhar para que a igreja seja construída. Na verdade, tanto Dom José, antes da minha posse, e o padre Jurandir haviam antes me falado que já estava o projeto da construção da nova matriz. Se não me engano, dia 6 de setembro, aí 20 dias após a posse, a igreja fora demolida. Então o grupo ficou preocupado. Digo com sinceridade, eu também fiquei muito preocupado. Ixi, agora nós temos que trabalhar para que a nova igreja, que a nova matriz, seja construída. E falei com aquele grupo, vamos nos unir para que em breve nós possamos estar inaugurando um novo templo para a honra e glória do Senhor. E este dia chegou nesta solenidade. Esse belíssimo templo que ora nós estamos dedicando ao Senhor, sabemos, primeiramente, é fruto da graça divina. Deus é fiel à sua graça,
Deus é fiel em seu projeto de amor. É exatamente assim como vimos Deus mostrando fidelidade a Davi, mostrando que da sua descendência ia estar ser o Messias, que o trono, que o cetro não seria afastado de seu governo, e vemos mais tarde exatamente o nascimento de Jesus Cristo através da Virgem Maria. Deus assumiu a natureza humana, assumiu a nossa natureza para libertar do pecado, para conceder a todos nós força, graça, a bênção celeste. Hoje, dedicando esse tempo, nós louvamos e agradecemos a Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo seu amor para conosco. Esse belíssimo tempo que ora dedicamos ao Senhor, sabremos, é fruto da graça divina, que moveu o coração do Padre Jurandir, moveu o coração dos fiéis dessa paróquia, de tantos católicos, que contribuíram direto e indiretamente para a construção desse belíssimo templo. É obra do amor de Deus. Por isso, a Deus apresentamos nossos louvores, nossos agradecimentos, mas também a toda a comunidade paroquial que esteve empenhada, ao Padre Jurandir, sabendo do seu trabalho, da sua doação, do seu zelo pela construção desse templo e pelo pastoreio dos fiéis. Por isso, é motivo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, celebrando a festa do padroeiro dessa matriz, São José, ele que é padroeiro universal da Igreja Católica, portanto, padroeiro de todas as paróquias, de todas as comunidades, que é padroeiro também das famílias, nós queremos louvar e agradecer o nome do Senhor. Tem um canto que fala: uma entre todas foi a escolhida. Podemos também afirmar: um entre todos foi o escolhido. Assim como uma foi a Virgem Maria, um também foi seu esposo, São José. E conforme ouvindo o Evangelho, José, vendo os sinais de gravidez na sua noiva Maria, resolveu abandoná-la em segredo. Estava esperando o filho e ele não era o pai. Temendo que ela fosse apedrejada, então resolveu abandoná-la em segredo. Ele que era um homem justo, um homem piedoso. Mas Deus envia um anjo, mostrando que, na verdade, aquele fruto que Maria trazia no seu ventre era um fruto bendito. É o próprio orvalho do céu que fecundou no ventre da Virgem o Filho de Deus, o Messias. Maria havia sido eleita, escolhida para ser a mãe do Messias, a mãe do Deus, a mãe do Salvador. Naquele momento, José toma consciência ainda maior, que a sua noiva, de fato, é santa, de tal modo traz a santidade no coração, que tornou esse novo templo de Deus, essa morada de Deus aqui conosco. E naquele momento, sabendo disso, o que ele faz? Abraça Maria como sua esposa, ou seja, ela muda de planos para abraçar o projeto de Deus. Esse evangelho de hoje, irmãos, é um convite a todos nós, né? A mim, bispos, aos sacerdotes, a você pai, a você mãe, aos seminaristas que presente, a todos nós, né? Rever a nossa atitude. Se algo não está em conformidade com o projeto de Deus, nós é que devemos mudar os nossos projetos, para que abracemos o projeto de Deus, que é vida, graça e salvação para todos. E sabemos, José, a exemplo da Virgem Maria, dócil à vontade divina, então abraçou a Virgem como sua esposa e deu a família de Nazaré. Ela tornou-se uma família estável, sendo ele a cabeça, trabalhou pela proteção da família, pela construção daquele lar doméstico em Nazaré. Em tudo foi fiel à vontade divina. Sabemos, no momento de perigo, em que o seu filho era perseguido por Herodes, o que aconteceu? Pegou Maria, sua esposa, e o filho Jesus, e foi para o Egito, temendo que esse fosse morto, já que Herodes planejava matar todas as criancinhas, querendo matar o menino Deus, um absurdo. Mas José foge para o Egito. José é exatamente a imagem desse pai piedoso, desse pai zeloso, sempre fiel à vontade do Pai, que de fato preserva a vida na família, faz com que na família esteja sempre presente o projeto de Deus. E sabemos, essa mesma intercessão, esse mesmo defesa, esse mesmo zelo
São José, com certeza, intercede hoje por todas as famílias, para que cada lar, a exemplo do lar de Nazaré, seja um templo de graça e missão. E é exatamente para que o lar seja um templo de graça e missão, é que nós hoje estamos dedicando esse novo templo a Deus. Para que você pai, você mãe, você filho, possam encaurir das graças divinas, abastecer das graças do Senhor e ser um canal de graça na sua família e fazer da sua família também uma extensão desse templo, ou seja, uma igreja doméstica. Sabemos, se a casa de Deus é a casa de oração, esta casa de oração, hora dedicada, ela quer ser uma extensão também na sua família, também no seu lar. Por isso, caros pais, caras mães, filhos aqui presentes, é necessário que todos nós aprendamos a viver o nosso batismo, aprendamos a viver unido a Cristo, para que unido a eles, tornemos todos um canal de graça para a sociedade, para a família, para os irmãos. É isso o que a igreja espera de cada um de nós. Na nossa oração de coleta, nós pedimos a Deus que concedesse bênção e graça a esse templo, hora dedicado, para que a igreja, fiel à sua missão, possa conduzir todos os seus filhos à plenitude que é a glória celeste. E exatamente isso, Deus vai nos conceder suas bênçãos, a sua graça. Agora é necessário que cada um de nós, que é membro da igreja, seja fiel a esta vocação, ou seja, responda ao projeto de Deus. Razão que nós temos que estar com o coração aberto, deixando o Espírito nos conduzir, a exemplo de São José, a exemplo da Virgem Maria, fazendo a palavra divina o nosso alimento, o nosso remédio, a nossa madura, ou seja, tendo os céus no nosso coração, sejamos todos também um canal de graça na vida do irmão, como foi São José para toda a humanidade e para todos nós. Nós queremos pedir ao Senhor que continue derramando bênçãos e graças, para que cada vez mais a nossa igreja diocesana seja fiel à sua missão. A esse templo, hora dedicado ao Senhor, sabemos, fruto da graça divina, mas é fruto também da doação, da fidelidade, de todos aqueles que de fato compreendem o que é a vocação batismal, o que é a vocação cristã. Doação da comunidade paroquial, aqui de Álvares Machado, nós sabemos esse templo, hora dedicado. Esse belíssimo templo é um grande hino de louvor ao Pai. Sem dúvida alguma, que assim seja a nossa vida, que assim seja o nosso coração. No domingo atrasado, quando ouvimos o Evangelho, Jesus Cristo expulsando os vendilhões do templo, é um convite a todos nós, a olhar também para o templo do nosso coração, nós que somos morar de Deus. Não deixemos com que a idolatria, com que o poder, com que a riqueza material tome conta dos nossos corações, mas ao contrário, em nossas vidas, reine o amor de Deus. A exemplo do coração da Virgem Maria, a exemplo do coração de São José, nosso padroeiro, a palavra divina, o projeto de Deus, passe a imperar em nós, impere em nossos corações. E com certeza, irmãos, nós chegaremos à plenitude da nossa vocação. São José teve uma grande graça, além dessa que recebera do Pai, de ser o escolhido para, no caso, chefiar a família, onde nasceria o seu filho Jesus. Teve a graça, conforme nos fala os grandes bispos, de morrer nos braços da Virgem Maria e de seu filho Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Jesus, com certeza, José, morreu nos braços desses dois. E hoje no céu, ele intercede por nós. Intercede por nós para que, a exemplo dele, nós também possamos estar unidos ao seu Filho Jesus Cristo, para que também possamos, nos colos da Virgem Maria, chegar à glória do céu, irmãos. Mas para isso, aprendamos todos nós a viver a nossa vocação cristã, a viver a nossa vocação batismal. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, esse tempo riquíssimo que a igreja oferece a cada um de nossos seus filhos, para rever a caminhada cristã, para renovar em nosso coração a graça do nosso batismo, ou seja, a chama da santidade. Queira Deus que todos nós, a exemplo de São José,
estejamos de coração aberto à graça divina, para que Deus também realize essas mesmas maravilhas em nosso coração, no seio de nossa família. Porque assim como Deus fez de São José, patrono da Igreja Universal e de todas as famílias, esse pastor zeloso, esse pai zeloso, que soube cuidar da família a ele confiada, que assim também sejam os pais, você pai, você mãe, que assim sejamos todos nós. Aprendamos todos nós a trabalhar pela santificação de nossas famílias. A igreja é consciente disso. Ela sabe que o futuro da humanidade, o futuro da própria igreja, passa pela santificação das famílias. Então, se nós queremos uma sociedade santa, uma comunidade santa, nós temos que trabalhar pela santificação das famílias. E é exatamente isso que nós queremos pedir a Deus nessa noite de hoje, por intercessão do glorioso São José, padroeiro das famílias, e de sua esposa, a Virgem Maria. Que Deus continue concedendo bênçãos e graças à nossa família, a essa comunidade paroquial, à nossa igreja, a todos nós, para que nós sejamos fiéis à nossa missão batismal, para que nós sejamos fiéis discípulos missionários de Cristo Jesus. De tal modo vivamos unidos a Ele, que a exemplo de São José, partilhando os nossos dons, ou colocando nossos dons a serviço do reino de Deus, manifestemos também a glória e excelência. E peçamos a Deus pelo nosso seminarista Rodrigo, que nessa noite estará recebendo o ministério de leitor, para que antes de proclamar a palavra, saiba acolher a palavra no coração. Que ele realmente possa ser como a boca de Deus, o profeta, né? O profeta é aquele que anuncia a palavra divina. Que os seus lábios sejam extensão dos lábios de Deus, a proclamar esta mesma palavra, para que as maravilhas que Deus realizar no coração, ele possa então testemunhar o povo, muito mais do que as palavras, pela vida, pelo testemunho. Isso é que a igreja espera de cada um que recebe o ministério, de modo particular, aqueles que estão preparando para a vida consagrada, ou seja, para o sacerdócio. Que Deus conceda a ele e a todos os seminaristas copiosas bênçãos e graças, para que continue fiel à sua missão. Fui informado que amanhã também parece que a dedicação do seminário diocesano, que sabem que 46 anos, amanhã ou foi hoje, nosso seminário diocesano foi hoje, né? 46 anos. Assim como o seminário tem sido realmente essa instituição fértil a cuidar dessa semente a nós oferecida, que são as vocações sacerdotais, nós queremos pedir a Deus por intercessão de São José, que continue abençoando as famílias, o nosso seminário, para que continue zeloso nessa missão de lapidar vocações para Deus, para que assim o nome de Deus seja engrandecido, seja glorificado. Agradeçamos a Deus por tudo, agradecemos por esse tempo, agradecemos por estarmos reunidos essa noite, pela nossa família, por tantas bênçãos e graças recebidas dos céus. Que Deus continue a nos conduzir, continue a nos guiar, para que exemplo de São José, para que exemplo da Virgem Maria, sempre dócil ao seu projeto de amor, deixemos o mesmo realizar maravilhas em nossos corações, para que hoje e sempre a nossa vida seja uma grande Eucaristia, um grande hino de louvor ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe este seu servo Rodrigo de Jovim, escolhido para o ministério de leitor, a fim de que, exercendo com solicitude a função a ele confiada de anunciar o Cristo, glorifiquem o Pai que está nos céus. Em silêncio, supliquemos a Deus esta graça por esse céu. Ó Deus, fonte de toda luz e bondade, que enviaste vosso Filho unigênito, o Verbo da vida, para revelar à humanidade o mistério de vosso amor. Abençoai este nosso irmão Rodrigo, escolhido para o ministério de leitor. Concedei que, meditando sem cessar a vossa palavra, possa impregnar-se dela e anunciá-la fielmente aos irmãos. Por Cristo, Senhor nosso. Rodrigo,
recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Da comunidade. Então, dá grande salva, acolhendo o nosso irmão Rodrigo como leitor da Igreja Católica. É leitor, meu filho, da dedicação. Prece de dedicação e unções. A Igreja da Terra une-se à Igreja Celeste, implorando a graça de Deus. Por isso vamos pedir a intercessão de todos os santos e santas, para que derrame a sua graça nesta Igreja e em nossa comunidade. Meus irmãos, oremos a Deus Pai Onipotente, que dos corações dos fiéis faz um templo espiritual para si. Venha a súplica fraterna dos santos unir-se às nossas vozes. Ajoelhemos-nos, quem puder se ajoelhar, faça isso. São
Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Benedito e Santa Rita, Rogai por nós. Santa Ana e São Joaquim, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Intercedei por nós. sede-nos propício, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo pecado. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor. Pela vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor. Pela vossa ressurreição. Ouvi-nos, Senhor. Pela efusão do Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor. Apesar de nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Senhor, aceitai com clemência nossas preces, pela intercessão da Virgem Maria, de São José e de todos vossos santos. Que este edifício, por receber a dedicação a vosso nome, se torne casa de salvação e graças, onde o povo cristão aqui reunido vos adore em espírito e verdade e cresça pelo amor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, santificador e guia de vossa igreja, com festivo precônio, é-nos grato celebrar o vosso nome, porque hoje o vosso povo fiel, com rito solene, deseja consagrar-vos para sempre esta casa de oração, onde venha vos adorar, instituir-se pela palavra, alimentar-se pelos sacramentos. Este templo é sombra do mistério da igreja, que Cristo santificou com seu sangue, para trazê-la a si, qual esposa gloriosa, virgem, deslumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito, igreja santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o mundo inteiro, e os seus sarmentos, sustentados pelo lenho, com leveza, eleva até o reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com os homens, templo santo, que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Jesus Cristo, pela grande pedra angular. Igreja sublime, construída no cimo do monte, visível a todos
e a todos radiosa, onde refúgio perene a lâmpada do Cordeiro, e delicioso ressoa o cântico dos eleitos. Supliquemos, pois, nós os rogamos, Senhor, dignai-vos inundar esta igreja e este altar com santidade celeste, que sejam sempre lugar santo e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Aqui as ondas da graça divina sepultem os delitos, para que vossos filhos e filhas, ó Pai, mortos para o pecado, renasçam para a vida eterna. Aqui, ao redor da mesa do altar, celebrem vossos fiéis o memorial da Páscoa, e se alimentem do banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui, com jubilosa oração de louvor, ressoe a voz dos homens, unida aos coros dos anjos, e suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo. Aqui os pobres encontrem misericórdia, e todos os homens se revistam da dignidade de vossos filhos e filhas, até que exultantes cheguem àquela Jerusalém celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Unção do altar e das paredes da igreja. O altar torna-se símbolo de Cristo, que é ungido por excelência, e assim, pois o Pai o ungiu com o Espírito Santo e o constituiu sumo sacerdote, para oferecer no altar de seu corpo o sacrifício da vida pela salvação de todos. A unção da igreja significa que ela está dedicada toda inteira e para sempre ao culto cristão. São 12 as unções, conforme a tradição litúrgica, para significar que a igreja é a imagem da Jerusalém, cidade santa. O altar e a casa de nossas mãos, o altar e a casa que nossas mãos ungimos, supliquemos, Senhor, com a sua força, serão um sinal visível do mistério de Cristo e da igreja. Amém. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quanto amo, Senhor Deus do universo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quanto amo, Senhor Deus do universo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultem de
ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares,